agora então sobre semelhança de triângulos, que são triângulos que têm lados proporcionais. O que acontece? Quando eu tenho dois triângulos cujos os ângulos internos são iguais, os lados desse triângulo serão proporcionais, tá? Então, esses triângulos são semelhantes. Então, se eu tenho um triângulo assim, que tem ângulo interno alfa, beta e gama, e eu tenho um outro triângulo maior que esse, ou menor, poderia ser menor também, que os ângulos internos também são alfa, beta e gama. Ok? Então, vamos considerar as medições aqui dos lados do triângulo. Então, vamos falar que aqui é A, aqui é B e aqui é C. E no triângulo maior, X, Y e Z. Então, quando dois triângulos têm ângulos internos iguais, isso quer dizer que eles são semelhantes. Eles ser semelhantes significa que os lados deles são proporcionais. Ok? Então, vamos marcar os vértices com A, B, C, A', B' e C'. Ok? Então, esses são os vértices dos dois triângulos. Então, o lado A do triângulo menor, vezes um certo número, que eu não sei, que eu chamo aqui de K, vai dar o lado X do triângulo maior. Ok? Veja que eu estou pegando este lado aqui, ó, que tem os ângulos alfa e beta, comparando com esse lado que tem os ângulos alfa e beta. Tá? Eu sempre tenho que comparar lados que estão com os mesmos ângulos. E o que é interessante? O que é interessante é que se eu comparar o lado que tem os ângulos alfa e gama, ou seja, comparar C com Z, eu vou ter que C vezes esse mesmo número desconhecido vai dar Z. Ok? E da mesma forma, se eu comparar os lados que tem os ângulos beta e gama aqui e beta e gama aqui também. Então, comparando esses dois lados, eu vou ter que B vezes esse mesmo número desconhecido é igual a Y. Tá? Então, olha que interessante. Eu estou dizendo que se eu pegar o triângulo menor e multiplicar os lados dele por um certo número, todos os lados pelo mesmo número, nesse caso eu chamo esse número de K, eu não sei quanto vale K, mas eu sei que eu multipliquei todos os lados do triângulo menor por esse número e gerei o triângulo maior. Tá? Então, se eu pegar essa equação aqui e isolar K, K é igual a X sobre A. Se eu pegar a outra equação aqui da segunda linha, eu vou ter que K é igual a Z sobre C. E se eu pegar aqui dessa terceira linha, K é igual a Y sobre B. Tá? Então, eu posso igualar. Se isso é K, isso também é K. Então, eu posso afirmar que X sobre A é igual a Z sobre C, que também é igual a Y sobre B. Então, isso que é a semelhança de triângulos. Você pode escrever assim: X está para A, assim como Z está para C, assim como Y está para B. Tá? Esta equaçãozinha aqui, de comparação dos lados, é que nós vamos usar para resolver os problemas que envolvem semelhança de triângulos. Só o cuidado que tem que tomar é fazer como eu fiz. Não misturar os ângulos, tá? Se eu usei o lado
aqui que tem os ângulos alfa e beta, eu tenho que comparar com o lado que também tem os ângulos alfa e beta do triângulo. Outra coisa, se eu comecei a conta, a hora que eu vou formar essas frações aqui, ó, essa e essa. Se eu começo a conta fazendo assim, o lado do triângulo maior dividido pelo lado do triângulo menor, ok? A próxima fração vai ter que ser da mesma forma, vou ter que comparar por uma divisão do lado do triângulo maior pelo lado do triângulo menor, tá? Eu não posso fazer a primeira fração dividindo o lado do triângulo maior pelo lado do triângulo menor e a segunda fração dividindo o lado do triângulo menor pelo lado do triângulo maior, ok? A ordem que eu começar eu tenho que manter. Não, a ordem aqui não importa, poderia fazer A sobre X em vez de X sobre A, tá? Mas eu tenho que manter essa lógica. Se eu comecei com o triângulo maior, mantenho o triângulo maior sempre no numerador. Então, esta é a equação da semelhança de triângulos. O que quer dizer o quê? Se dois triângulos têm ângulos internos iguais, então eles são semelhantes. Vamos então agora fazer alguns exemplos. Então, nesse exemplo aqui, ó, calcule o comprimento do lado x do triângulo 1 abaixo. Eu tenho aqui dois triângulos que têm ângulos internos iguais. Isso já está afirmado aqui. Alfa, beta, gama, alfa, beta, gama. Então, já sei que eles têm ângulos internos iguais. Logo, eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu posso usar aquela relação dos lados. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e comparar os lados daquela forma que nós escrevemos e resolver a equação. Como que eu vou comparar? O lado 4 do triângulo 1, ele está com os ângulos alfa e beta. Então, vou comparar com o lado 2 do triângulo 2, porque ele também tem um ângulo alfa e beta. Então, fica assim. 4 está para 2, assim como... Aí agora eu vou usar outro lado para comparar. Como eu quero descobrir o valor de x, vamos comparar o lado que tem ângulos alfa e gama. Então, x e 4. Ok? Então, comparando isso aqui, x está para 4. Ok? Então, 4 está para 2, assim como x está para 4. Comparei este lado com este e depois este lado com este. Tá bom? Então, isso aqui virou uma igualdade de frações. Então, agora a gente multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x, é igual 4 vezes 4, 16. Portanto, x é igual a 16 dividido por 2, logo x é igual a 8 centímetros. Ok? Então, resolvi o lado x comparando isso aqui. Se eu comparasse outro lado, também daria certo. Vamos fazer assim, ó. Vamos comparar o lado do triângulo que tem os ângulos beta e gama. Então, seria os lados 3 e 6. Então, poderia escrever. Vamos colocar aqui. Solução 1 e aqui a solução 2. Então, 6 está para 3, assim como x está para 4. Vamos multiplicar em cruz de novo. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 4, 24. Portanto, x é igual a 24 dividido por 3, x igual a 8 centímetros. Ok? Então, nesse caso, eu tinha duas opções de usar a semelhança de triângulo. Eu podia comparar dois lados aqui de formas diferentes. E as duas formas chegam no mesmo resultado, tá? Se não chegar no mesmo resultado, porque o triângulo 1 não é semelhante ao triângulo 2. Se eles são semelhantes, qualquer lado que você escolher para relacionar vai chegar no mesmo resultado, ok? Então, essa aqui é a forma de exercitar
a questão dos triângulos semelhantes. Vamos ver um outro exemplo agora, em que os triângulos não estão tão bonitinhos aqui como esse, já posicionados igualzinho e tal. A gente precisa primeiro mudar a posição do triângulo para identificar qual lado eu vou comparar com qual. Vamos lá. Nesse caso aqui, o exercício está pedindo o seguinte: calcule a altura relativa ao vértice B do triângulo abaixo. Então aqui está dado o triângulo, que tem lados 3, 4 e 5. Ele é um triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui no ângulo de 90 graus é o vértice B. Ele fala para calcular a altura relativa ao vértice B. O que é a altura? A altura é uma reta que sai do vértice e chega ao lado oposto, formando um ângulo de 90. Então eu tenho que sair do vértice B, traçar uma reta até o lado oposto, formando 90 graus. Tá aí. Esta é a altura relativa ao vértice B. Então, se eu marcar esse ponto de encontro da altura com um lado que mede 5 centímetros, como um ponto N, por exemplo, eu vou ter dois triângulos aqui que eu posso comparar. Eu posso ter o seguinte: eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo, por exemplo, ABN, que é esse triângulo aqui. Ok? Ângulo interno 90 graus. Vértice A, vértice N e vértice B. Então eu sei que o lado AB mede 3 centímetros. E eu quero descobrir esse lado aqui, que é o H, que está aqui, a altura do triângulo relativo ao vértice B. Então veja, vamos fazer os ângulos agora desses triângulos. No triângulo original aqui preto, eu tenho o ângulo alfa e beta e o ângulo de 90 graus. Logo, no vértice A tem o ângulo alfa, então aqui no vértice A do triângulo azul tem ângulo alfa. Ok? Como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, então, se esse ângulo aqui é alfa e esse é 90 graus no triângulo preto, o terceiro ângulo é beta. Ok? No triângulo azul, eu já sei que eu tenho o ângulo alfa e o ângulo de 90 também. O terceiro ângulo só pode ser beta, porque a soma tem que ser 180. Ok? Então, agora que eu tenho os meus ângulos bem definidos, eu posso calcular, então, a altura do triângulo relativa ao vértice B. Só usar aqui a semelhança de triângulo, respeitando os lados que eu devo comparar, que são lados que têm ângulos iguais. Então vamos lá, eu quero saber o valor de H. Pega o triângulo azul aqui e olha para H. H, ele está com que ângulo? Ele tem o ângulo beta e o ângulo de 90. Ok? E no triângulo preto, o lado 4 centímetros tem ângulo beta e 90. Então, eu posso escrever H está para 4. Ok? Peguei dois lados que têm ângulos iguais. No triângulo azul, eu tenho esse lado 3 centímetros aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo azul, que está no lado formando os ângulos beta e alfa. Então, 3. E qual lado que está no triângulo preto formando os ângulos beta e alfa? Está aqui, ó, o lado 5 centímetros. Então, 3 está para 5. Ok? Então, aqui é um caso que o triângulo os dois triângulos não estavam já ajeitadinhos. A gente teve que desenhar os ângulos internos para saber como que a gente ia relacionar. Mas feito isso, agora eu posso fazer o cálculo. Multiplica em cruz aqui, ó. H vezes 5 vai dar 5H. E
3 vezes 4 dá 12. Portanto, H é igual a 12 dividido por 5 centímetros. Ok? Então foi feita aí uma análise dos ângulos internos para identificar a semelhança de triângulo. Verificamos que os dois triângulos, o original preto e o azul com vértices A, B e N, têm ângulos internos iguais. Portanto, eu pude fazer o cálculo de semelhança de triângulos. Vamos ver mais um exemplo então. Neste exemplo aqui, eu tenho um triângulo isósceles, que é o triângulo ABC. E está dizendo aqui, sabe-se que o segmento de reta NM é perpendicular ao lado AB. Vamos ver aqui. Está aqui. Esse segmento de reta é perpendicular ao lado AB. E tem 1 centímetro de comprimento. Então, esse ângulo aqui é de 90. E esse lado aqui, de M até N, tem 1 centímetro de comprimento. Calcule o comprimento do segmento de reta MB. Então, ele quer saber esse segmento de reta aqui, de M até B. Vamos chamar isso de X. Ok? Então, vamos lá. Bom, eu quero resolver isso e eu preciso ter dois triângulos semelhantes para resolver isso. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu posso dar um jeito aqui de ter triângulos com ângulos iguais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma altura relativa ao vértice C. Então, se é a altura, o ângulo é 90. Ok? Vamos colocar aqui um ponto, onde a altura encontra o lado AB. Chamar esse ponto aqui de Z, vértice Z. Então, tenho dois triângulos aqui, ó. Tem o triângulo CZ e B, que é esse triângulo aqui, ó, CZ e B. E tem esse triângulo menor, que tem vértices N, M e B. Ok? E esse triângulo aqui, ó, NMB. Agora que eu tenho esses dois triângulos, eu vou fazer o seguinte. Se eu desenhar os ângulos internos aqui, esse ângulo aqui, ó, vamos chamar de alfa, ele serve para o triângulo CZB, ok? Esse ângulo é alfa para o triângulo CZB. E também ele é alfa para o triângulo NMB, ok? Então, é um ângulo que é igual para os dois. E os dois triângulos, o menor e o maior, têm um ângulo de 90 graus aqui. Ambos têm ângulo de 90 graus. Então, o terceiro ângulo aqui só pode ser igual para os dois também, porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Ok? Então, dito isso, eu posso agora calcular o valor de x. Como que eu vou fazer isso? Vamos separar esses dois triângulos. CZB. Eu sei que os ângulos internos são 90, beta e alfa. Esse lado aqui mede 4 centímetros, como está mostrado no exercício. 4 centímetros. Este lado BZ é a altura, aliás, CZ é a altura do triângulo. E CB é 3 sobre 2. Lembra da aula de triângulo isósceles? A altura relativa ao vértice que tem lados iguais, corta o lado oposto no meio. Então, se o lado AB era 3, a altura dividiu o triângulo isósceles no meio. Então, ficou 3 sobre 2. Aí, olhando para o triângulo menor, eu tenho o triângulo menor aqui, que tem vértices M, N e B.
e ângulos internos iguais. Então, aqui é beta, aqui é alfa. Esse lado eu já sei que mede 1 centímetro, que o problema falou isso. O lado MN mede 1 centímetro. O MB eu quero descobrir que é x. Então, vamos agora calcular o valor de x, que é o que o problema pediu. Comprimento do segmento de reta MB. Então, como eu já tenho aqui os triângulos posicionados direitinho, os ângulos internos iguais, eu posso então relacionar os lados por semelhança de triângulo. O que eu posso escrever aqui? Posso escrever H está para 1 centímetro, assim como 3 sobre 2 está para x. Então, escrevendo isso aqui, vai ficar H está para 1, assim como 3 sobre 2 está para x. Logo, eu tenho aqui a equação de semelhança do triângulo. Porém, eu preciso descobrir o valor de H primeiro, para eu conseguir achar o valor de x. Como nós vimos na aula de triângulos isósceles, eu posso calcular a altura do triângulo isósceles por teorema de Pitágoras. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, que no caso é 4. Tá, estou considerando esse triângulo aqui. É igual a cateto ao quadrado, H. Então, mais o outro cateto, 3 sobre 2 ao quadrado. Então, vamos resolver essa conta, calcular H. Depois de calcular H, a gente joga ele para cá e acha o valor de x. Então, 4 ao quadrado, 16. H ao quadrado eu quero descobrir. Mais 3 ao quadrado, 9. Dividido por 2 ao quadrado, 4. Então, multiplica a equação inteira por 4 para assumir esse 4 do denominador. 16 vezes 4, 64. H quadrado vezes 4, 4H ao quadrado. 9 sobre 4 vezes 4 dá 9. Então fica 64, passo 9 para a esquerda, fica subtraindo. É igual a 4H ao quadrado. 64 menos 9 dá 55. Isso é igual a 4H ao quadrado. Então 55, passo 4 dividindo, é igual a H ao quadrado. Portanto, H é raiz quadrada de 55 dividido por 4. Eu posso separar isso como raiz de 55 dividido por raiz de 4, por propriedades de radiciação. Se eu fizer isso, raiz de 55 não é exata, raiz de 4 é 2. Então, H é raiz de 55 sobre 2. Ok? Raiz de 55 sobre 2 é o valor de H. Agora, então, eu vou achar o valor de x. Vamos voltar lá em cima. Então, voltei aqui, ó, que eu já tenho o valor de H e vou achar o valor de x. Então, H é raiz de 55 dividido por 2. Isso dividido por 1 é igual a 3 dividido por 2, tudo dividido por x. Então, seguindo aqui, multiplica em cruz. X vezes a raiz sobre 2. Então, fica x raiz de 55 dividido por 2. É igual a 1 vezes essa fração, então vai dar a própria fração, 3 sobre 2. Bom, aqui os denominadores são iguais, posso ignorar, porque se eu passar multiplicando, vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, eu posso apenas então, isolar o x. X é igual a 3 dividido por raiz de 55. Como eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a racionalização. Então, fica x igual a 3 vezes raiz de 55 dividido por raiz de 55 vezes raiz de 55. Isso nós vimos na aula de radiciação. Tem que racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz quando ela é uma raiz quadrada. Quando é uma raiz cúbica, outros casos, tem outra forma de fazer, você precisa ver lá na aula de radiciação como fazer. Mas aqui a raiz quadrada é dessa forma, multiplica em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Então vai dar
3 raiz de 55 dividido por raiz de 55 ao quadrado. Tá? Multipliquei 55 vezes 55. Portanto, vai dar 3 vezes raiz de 55 dividido por 55 centímetros. Esse é o valor do comprimento X, que é o segmento de reta MN. Ok? Então, nós vimos aí sobre triângulos, ângulos internos e externos, como calcular a altura, como calcular a área, que a área é igual para todo triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Vimos exemplos de triângulo retângulo e triângulo isósceles, triângulo equilátero, escaleno. E nessa aula de hoje, a semelhança de triângulos. Então agora eu encerro as aulas sobre triângulo e vamos entrar agora em outros assuntos. Quem curtiu, dá um like aí, se inscreva no canal e espero vocês aí no próximo vídeo. Um abraço.